StayCast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um StayCast. Hoje eu tô com duas pessoas aqui, startupeiros, caras do mercado financeiro, corretor de imóveis. Você quer ganhar dinheiro não só na comissão, na venda do imóvel, mas você também pode ganhar como correspondente bancário, uma empresa de fintech aqui, de tecnologia. Fique até o final, que no final nós vamos disponibilizar um aplicativo, uma surpresa para você poder conhecer essa plataforma e começar a ganhar comissão e din-din no bolso. Quer ganhar dinheiro? Então fica até no final. Quem tá comigo aqui? Humberto Tardelli e Gustavo Braz. O Humberto, a gente fez um evento junto, né, Humberto? Você foi um dos patrocinadores lá do evento, foi gostoso, não foi, Humberto? Nossa, maravilhoso, né? Um evento sempre que traz network, traz novas conexões, é sempre muito bom, né? Foi bem legal. O evento Corretores pelo Bem, nós vamos começar a fazer agora, a cada 3 meses a gente vai fazer evento da Unicorretor, né? A gente vai trazer os melhores do mercado, porque a gente quer realmente se tornar essas pessoas que vai elevar o mercado imobiliário, elevar a régua, porque isso faz parte do nosso propósito e do significado de vida que a gente tem, né, Gustavo? Isso aí. Quem que é o Humberto Tardelli? Parla italiano? Tardelli é italiano? Tardelli é italiano, mas eu sou original, né? Porque tem um jogador de futebol lá que é falsificado. Então, Humberto Tardelli é head de novos negócios, sócio e diretor da Moche. Humberto ele é apaixonado por inovação e crescimento, com uma atuação focada em tornar a Moche a melhor e a mais confiável opção de financiamento imobiliário do Brasil. Ele alia a experiência do mercado com visão estratégica. Fora do trabalho, Humberto equilibra entre a família, os esportes e um verdadeiro exemplo de alta performance dentro dos negócios. Gustavo Braz também é um cara gabaritado, com 30 anos de formação em engenharia mecânica, pelo Instituto de Mauá de Tecnologia. Gustavo Braz tem uma década de experiência no universo de finanças e tecnologia. Ele se iniciou sua trajetória no mercado de M&A, participou de Fundais, que é uma empresa de fundo, né, de mais de 30 milhões de capital, e atuou diretamente também na Quinta Andar, que o valuation hoje da Quinta Andar está em bilionário, Tava né? 5 bi a última vez, né? 5 bi. Após liderar o planejamento financeiro de empresas no grupo Quinta Andar, hoje é fundador da Moche e é uma das mentes por trás da transformação do financiamento imobiliário do Brasil. Os caras são... Não é pequena coisa não, né? Bem-vindo, queridos. Pô, muito obrigado, né? Eu acho que o gabarito tá bonito, né? Bonito. Tem bastante coisa, né? A história tem... Mas Pô, acho que toda essa trajetória aqui que fez a gente chegar aqui da Moche, a gente vai falar um pouco mais... É o que faz a gente vibrar de realmente ajudar, acho que como propósito, a gente vai falar da empresa, mas a primeira coisa o propósito da Moche é ajudar o brasileiro a fazer a melhor compra do imóvel dele. Que legal. Eu queria perguntar para vocês dois, Humberto, né, e Gustavo, como surgiu a Moche e qual o grande diferencial que vocês oferecem no mercado de financiamento imobiliário? Bom, como surgiu a Moche, né? A Moche foram alguns anos, né, Gu, pensando e como que a gente construiria essa empresa. Tanto eu quanto o Gustavo, quanto os outros sócios, nós somos oriundos de uma empresa que foi adquirida pelo Quinto Andar. E quando a gente sentiu ali que não ia ter muito mais sinergia ali, a gente acabou pensando na maioria, né? Então a Moche vem de maioria. Então é justamente porque a gente enxergava muito valor nas pessoas que estavam ali com a gente, né? E a gente decidiu dar esse grande passo aí de fundar a Moche e olhando uma oportunidade de mercado, né? Hoje o mercado, apesar de ser um mercado super tradicional e um mercado que já tem bastante inovação, a Moche ela surge justamente para trazer uma parte de tecnologia que hoje ela não é explorada no mercado, né? Como você mesmo, a gente estava brincando aqui um pouquinho antes aqui no bate-papo, né? O Jefferson tem uma frase aí, como é que é, Jefferson, a frase? O mercado imobiliário de tecnologia só perde para o mercado de pesca. Então a gente está tentando trazer um pouquinho mais de inovação assim, para esse mercado imobiliário. Muito se via de tecnologia, de acompanhamento, né? E de algumas inovações, mas nada voltado para o corretor, né? Nada que facilitava ali a vida do corretor no dia a dia, e é um pouquinho do que a gente vai trazer para vocês aí no decorrer do nosso bate-papo. O que você acha que diferencia a Moche do mercado financeiro, assim, do financiamento?
Hoje a tecnologia, hoje a agilidade ali de você ter a simulação, a agilidade de você ter a aprovação de crédito, a facilidade, a confiança que você vende para o seu cliente ali na hora, a principal experiência da Most, ela vem hoje com o aplicativo, né? Então, imagina você tá ali o corretor, né? Tá ali mostrando, vendendo, e aí, pô, tem a mulher que vai gostar da parte ali da sala, lavabo e tudo mais, né? Cozinha. O marido que vai gostar ali do apartamento ali na área gourmet, ou que vai gostar da parte do quintal. Pô, enquanto o cliente tá encantado, é onde você tem que prender o cara. E como que você faz para prender o cara? Pô, hoje, quando o cara fala, pô, vou financiar, e que é grande parte, hoje a gente tá no terceiro melhor ano de crédito imobiliário no Brasil, né? A gente vê muito... Histórico, né? Histórico. Terceiro melhor ano histórico no Brasil de financiamento. A gente sempre foca na parte, poxa, a taxa de juros tá alta, né? O mercado tá difícil. Mas o povo tá comprando, né? Mas então, é o que ele tá falando, a demanda é muito grande. A demanda é gigante. É impressionante, né, cara? Isso não dá pra entender, né? A taxa Selic lá em cima e financiamento correndo solto. Exato. Hoje o problema do mercado não é a taxa de juros. O problema hoje é achar a solução. Crédito, achar a solução. É por isso que a Most tá aqui, corretor. Acompanha até o final aí que a gente vai achar a solução pra você. As melhores opções, né? Itaú, Bradesco, Santander, Inter, Caixa. Deixa eu perguntar pra vocês dois. O que um corretor de imóvel precisa saber de um correspondente bancário? Bom, o que ele precisa... Porque você sabe que tem muito corretor que não sabe. Não. Ele não sabe, ele sabe vender, sabe fazer as coisas e não sabe questão de crédito. Crédito é uma coisa assim abstrata para algumas pessoas. E eu acho que tem que ter uma tecnologia, que foge, né, do crédito, né? E tem que ter uma questão de tecnologia que facilita isso no dia a dia, né, cara, para ajudar, né? Com certeza. Então, eu acho que o que o corretor precisa saber, principalmente, e aí vem com o app, é dar segurança para o cliente sobre o que é o crédito imobiliário, dar a introdução do que é o crédito imobiliário. E toda a expertise ali, todas as dúvidas, a gente, hoje na Most, a gente tem 62 comerciais hoje que fazem essa parte de atendimento junto com o corretor. Então, a partir do momento que o corretor faz ali a introdução, mostra o que é o crédito imobiliário, os nossos comerciais hoje entram. Ou seja, a gente acredita não só na tecnologia quanto na pessoa. A aquisição do imóvel hoje, ela é talvez o passo mais importante na vida do brasileiro, né? Não só o financiamento. Se você colocar o financiamento, o casamento, são as etapas mais importantes da vida, né? Então, quando você coloca isso de uma forma prática e que você alia tecnologia com a expertise ali de um time dedicado, experiente e focado no crédito imobiliário e que sabe o que está falando, né, e sabe o que está fazendo, a gente vai dar muita segurança para o cliente ali na ponta para ele tomar a melhor decisão no crédito. Isso faz toda a diferença, né, cara? Pegando um gancho só para complementar o que o Humberto tá falando, né, e trazendo as 3 perguntas suas, lá em 22, quando a gente decidiu abrir a Most, na verdade, a gente ainda estava dentro, né, do quinto andar na companhia, mas nós sócios aqui entendemos que tinha um espaço no mercado e que ainda não era preenchido, que a gente podia agregar. E é como eu te falei assim, a Most nasce com o princípio de trazer para o brasileiro a melhor experiência de compra do imóvel dele. Como? Hoje a informação de financiamento não é uma informação que as pessoas têm aberto, né? O cara vai querer financiar o imóvel, no máximo ele vai ligar pro gerente lá da conta e falar assim, oi, tudo bem? Me passa aqui as informações, eu quero comprar um imóvel aqui de 400 mil reais. E aí o gerente vai passar, então vai demorar 1 semana, 2 semanas, até ele ter as informações. A Most vem para simplificar a burocratização do financiamento, né? A gente vem trazer isso que é, com alguns cliques, né? E acho que um ponto a frisar cara, em 5, 6 segundos aqui, 10 segundos que você preenche as informações, você tem uma simulação de todos os bancos te trazendo quais são as taxas, a renda mínima necessária, a evolução da parcela, para quê? Porque isso na mão do corretor é um poder ali de, tô visitando um imóvel, o cliente tá comigo aqui, porque o cliente fala assim, deixa eu ver então agora, deixa eu falar com o meu gerente lá, e aí o gerente às vezes demora, esfria a compra, não. Cara, a tecnologia está na sua mão, então abre o aplicativo da Most, faz a simulação, você está pretendendo financiar 300 mil? Peraí que eu vou te mostrar aqui. Deu alguns cliques, já está na palma da mão ali com o cliente, e isso até para o próprio cliente também já vinha mais planejado para o corretor, né? Nós como a Most, assim, né, e trazendo para o mundo do mercado imobiliário, dados, né? Eu sou um cara de dados e tecnologia aqui,
Pô, uma compra hoje, quando o cliente começa a olhar nos portais, ele demora de 5 a 8 meses para finalizar uma compra. Até ele começar a visitar, escolher o imóvel, fazer o financiamento. A hora que você vai ver, isso aí demorou 6, 8 meses. Agora, imagine talvez corretor, você receber um cliente que já está olhando minimamente o valor, ele já está programado já. Quanto tempo Faz isso diferença, cara. não economiza? Diminui o tempo. Isso para você corretor, para imobiliária também, então quem é dono de imobiliária, pô, imagina que você demora 6 meses. Se você pegar, imagina um cliente que chegar já, talvez um pré-aprovado, que a gente vai falar que a Most já tem aqui, é um cliente que ele já sabe qual que é o poder de compra dele. Então... Você sabe, desculpa só abrir um parênteses aqui, você sabe que essa mentalidade é americana. É. O americano, ele vai comprar um imóvel... Ele olha primeiro o crédito e depois... Você chegou... Pô, é fenômeno. Isso aqui é... Você chegou onde eu quero. Nós, como Most, né, propósito de ajudar o brasileiro e ajudar também, acho que também a ponta corretora, imobiliária, cara, é um processo mais clean, mais limpo, né, que a gente faz e mais rápido. Então, em vez de você demorar um cliente que olhar todos os imóveis que ele pode olhar naquela região, escolher o imóvel, para depois ele olhar o quanto que ele tem de poder de compra, tem um tempo que é o que eu tô te falando, de 5 a 8 meses. Mas será que se esse cliente já chegar planejado, já sabendo o poder de compra dele, quanto que a gente não reduziria esse tempo, talvez no máximo, vamos chutar aqui, de 2 a 4 meses? Porque eu vou te falar, vou vender a Most aqui. Pô, aí a Most, um dos grandes diferenciais que ele trouxe de tecnologia, é a agilidade e o tempo que nós demoramos no financiamento. Que é muito curto. Quantos segundos que você faz isso no aplicativo, no app? Você consegue fazer a simulação? 10 segundos. Eita. 10 segundos. Aprovação Cara, de é crédito... muito rápido, cara. 40 segundos. É muito rápido, Em 40 né, cara? segundos tem a aprovação de crédito com a carta de crédito do cara. Do banco, do próprio banco. Que isso, que sinistro, cara. E aí, você pega assim, não só a parte de aprovação, né? Mas hoje, como tem um gap ali, né? E você tem uma taxa de aprovação, você pega todos esses clientes que não foram aprovados, pô, o corretor, quantas vezes ele não trabalhou com esse cliente que não foi aprovado? E ele perdeu tempo. Pô, e se ele traz esse cliente para aprovar o crédito primeiro e fala assim, pô, vamos primeiro olhar seu crédito para saber o seu potencial de compra, qual que é o teu poder... Aí chama de poder de compra. A gente vai trazer uma inovação aqui para vocês também, em primeira mão, que é o poder de compra, que já tem tanto no app quanto no desktop. É baseado no rate e no baseado score? no rate e no relacionamento do cliente dentro do banco. Então ali ele já vai trazer o poder de compra do cliente. Pô, imagina você tá vendendo ali um imóvel de 300 mil para o cliente e o cliente tem uma capacidade de comprar um imóvel de 500. Você sobe a sua régua. E ao inverso também, o cliente às vezes está procurando um imóvel de 300, mas a capacidade dele é menor. Sim. Pô, você não perdeu tempo, você foi mais assertivo. E isso já vai dar a partir do momento que o corretor ele sabe orientar o cliente enquanto a isso, ele já diminui muito o gap dele e ele traz essa confiança para o cliente. Ele fala, poxa, aquele corretor ele sabe o que ele está falando. Deixa eu perguntar um negócio para vocês dois. Eu queria saber por detrás da tecnologia. Eu sou meio cartesiano em questão de tecnologia. Existe uma API aberta com todos os bancos para liberar o crédito, para poder já saber até a questão, porque você for dar a carta de crédito já pro cara. Como que é integrado com todos os bancos? Primeiro, né, você tem que ter algumas credenciais lá com os bancos, né? Os bancos não liberam, essa é uma informação, né, super sigilosa e confidencial. Então, primeiro você tem que, acho que ter a companhia tem um nome ali, um volume já necessário, um grande, que representa dentro do banco, para ele te abrir essa possibilidade. Porque, né, é muita informação confidencial, né? A LGPD é forte nisso. O seu time de tecnologia tem que estar preparado para tratar muito bem esses dados. São criptografados, então, mesmo porque, de novo, tem muito dado transitando, né, de muito sensível. Então não é para qualquer um, não é aberta. E aí depois que você tem essa credencial com os bancos, né? Tem uma complexidade também porque ela não é uma API tão simples, né? Para quem trabalha com tecnologia... Cara, em questão de 40 segundos você tem uma análise de crédito total e já tem uma carta de crédito já validada, impressionante. A gente te mostra que é assim. Nós vamos fazer isso ao vivo? Pô, dá para fazer ao vivo. Tem algumas inovações aí que a gente conseguiu trazer tanto pro app quanto pro mobile, quanto pro desktop, que até o Itaú falou assim, poxa, como que vocês conseguiram extrair essas informações? Né? O pessoal do time de tecnologia do Itaú, tem um carinho por vocês enorme. A gente Inter também, né? A gente tem com todos os bancos, né? A gente tem uma proximidade com todos os bancos ali, nós somos parceiros de todos os bancos. No final, a gente mostra pro cliente o leque de opções que ele tem, que ele não conseguiria ver olhando, ligando pro gerente. No máximo você tem conta em 1, 2, talvez 3 bancos, mas...
Impressionante, né, cara? Você sabe que a gente olha muita coisa de fora. Você falou aqui do mindset americano, da mentalidade do cara aprovar o crédito primeiro. Pô, que bom que mas, você gostou. mas a questão do... Eu acho assim, questão de financiamento, hoje o Brasil ele também tá muito elevado, cara. Porque eu tava até conversando com um amigo meu, o pessoal comprou uma casa agora em Orlando, e tava falando pra mim assim, cara, ele teve que ir lá fazer toda a operação, né? Os bancos tradicionais, Bank of America, Changer lá, aqueles bancos lá. Cara, você tem que estar pessoalmente, cara. Os caras não é igual aqui no Brasil, as coisas assim mais... digital. Mais high-tech, mais né? high-tech, né, cara? Interessante isso, porque a gente não olha pra esse lado também, né, do Brasil, né? Do mesmo jeito que eles são muito desenvolvidos, tem algumas coisas que é eles... engessado. Vou dar um exemplo, né? Fugindo, eu pego o Pix, né? Que foi uma grande inovação do Brasil. Lá não existia esse negócio. Você fazer uma transferência, E o mercado lá também, por mais que eles são, né, muito desenvolvidos em muitas coisas, nisso o cara, calma aí, vem, senta aqui na minha mesa, deixa eu te ver aqui, pra gente assinar esse contrato. Quero perguntar pra você, Humberto, quais são os maiores mitos sobre financiamento imobiliário que você enfrenta no dia a dia, cara? Humberto e Gustavo, pode falar o Gustavo aí também. Eu vou te dizer aqui, né, por mais que a taxa, eu vou começar aqui, e eu defendo os dois, tá bom? Mas assim, pessoal, toma cuidado com o pessoal de guru da internet, hein? Consórcio é melhor do que financiamento. Esse aqui é um mito. Não tô falando que é melhor ou pior, mas eu sou um cara financeiro, né? Pra quem não... Então, como o Jefferson me apresentou, pessoal, eu faço conta. Então, depende aonde você tá falando. Não, eu acho que um mito que é, pô, o consórcio não tem juros. Mentira, ele tem juros. Taxa tem a taxa de administrativa. administração aqui. Quando você compra o consórcio, né? Vou fazer a conta bem rápida aqui. Você tem um saldo devedor de 300 mil, tá comprando uma casa de 300 mil. A taxa de administração normalmente é de 20%, vamos colocar aqui de administradora. Quando você compra no dia 1, o seu saldo devedor já não é 300 mil, ele é 360 mil. Já aumentou 20% da taxa de administração. E ela é corrigida, né? Dependendo do consórcio, aí tem INCC, IPCA, tem as correções. Mas o que você tem que fazer na conta aqui? Porque se você colocar em 30 anos... Você vai pagar em 30 anos? Não. Aí beleza, é verdade. Mas ninguém paga. Você chegou onde eu quero. Ninguém, assim, se você for pagar em 30 a 35 anos, é verdade. Se você for pegar a correção, ela é mesmo, né? Olhando lá no final, ele vai ficar mais caro. Mas um prazo médio de quitação de financiamento é de 10 a 15 anos. Né? Óbvio que hoje a taxa de juros está um pouco mais elevada, né? Tá mais alta. Mas assim, cara, se você vai estar com pretensão de quitar, talvez em 5 anos, faz a conta. Amortiza muito. Porque a verdade... Essa não é a verdade, né? E então, tem é um mito aqui, tem um né? gancho também que eu sempre falo. Hoje a taxa do cenário de juros tá caro, tá alta a taxa de juros. Mas você faz portabilidade depois. Pô, Exatamente. Perfeito. Pô, Jefferson, perfeito. É isso aí. E você tem só complementando a parte do consórcio, você tem uma outra característica do consórcio que a galera não leva em consideração, né? Para você hoje aprovar uma carta de crédito, você não consegue entrar lá numa carta de crédito igual no financiamento e dar 20% de lance. Sim. Você tem que inflar o seu crédito. A partir do momento que você Também infla o ajuda. seu crédito, você tá pagando uma taxa de administração por algo Sobre que algo você maior. não vai usar. E Mas tem que explicar 20% está pessoal sendo isso. modesto, Não, porque hoje totalmente. o consórcio é 50%. Isso aí, você Assim, chegou. Isso aí. Então, o- tipo assim, só pra falar sobre. Desculpa te cortar. Imagina. Você tem que descapitalizar muito mais pra você ter o bem ali. E fora isso, se você tem uma urgência, se você tá, pô, preciso mês que vem, daqui 2 meses, talvez tem que tomar cuidado porque o consórcio e não, pessoal corretor, não acredita em pessoal que vende na contemplação garantida, não existe Não no existe, consórcio, não tá? existe. De novo, não tô falando que o produto é ruim, o produto é muito bom. Eu sou Mas usuário. É muito bom, mas tem que fazer conta, tem que saber usar, porque se você não usar, talvez você vai se frustrar e aí é onde a experiência ruim que tem no Sim. produto. Então, defendendo aqui também o nosso financiamento, a gente faz os dois, né? Mas o financiamento é o nosso carro-chefe. Eu acho que se você está buscando antes uma entrada menor, descapitalização menor, pô, o financiamento é seu caminho e mesmo com a taxa elevada, faz a portabilidade porque a Selic não vai se manter assim para sempre, ela vai cair. Não, e não é nem só os gurus do crédito imobiliário, né? Você pega os próprios gerentes de conta, hoje eles vendem consórcio falando, não, pega aqui que a prova que a gente contempla rapidinho e tal. O próprio Rafael, no evento que nós fizemos, ele verdade. falou, poxa, o gerente falou que eu ia ser contemplado, eu paguei lá até o final
E agora Contemplou não sei mais faltando o que eu faço. 5 meses, né, pra acabar o agora grupo. não sei mais o que eu faço com a carta de crédito e tal. Eu isso. falei, pô, manda pra cá que a gente dá um jeito aqui de resolver a sua carta de crédito. Não, é impressionante, né, cara? A área, todo o mercado vai ter um cara que fala abobrinha, né, cara? Não, e não é só isso, assim, né? Tem muita gente hoje que fala que às vezes é melhor alugar o imóvel do que financiar. É outra groselha também. Isso aí é o maior mito. outra groselha. Isso também não é O cara que fala isso é o cara que já tem 4 imóveis, né? E é o cara que não tem imóvel ainda e é o cara que não tem condição de comprar. Sempre aos extremos, você pode ver. Você pega o valor do aluguel, ele vai ser sempre corrigido. Sim. Então hoje você paga R$1.000, daqui a pouco você vai pagar 2, daqui a pouco você vai pagar 3. E quando você entra na modalidade principal do sistema financeiro de habitação, é o sistema saque, você começa pagando mais alto, mas no final ela vai ser mais barata. Vai amortizar, né? Então vai chegar um momento que ela vai estar equilibrada. E aí o que você falou, hoje você toma um crédito numa taxa mais alta, depois a gente vem trabalhando nesse processo. Inclusive a Most faz isso, trabalhando com a portabilidade de crédito. Quantas portabilidades pode fazer de financiamento? Cara, tem limites? Ilimitado. Teve um cliente que a gente portou o crédito dele 4 vezes. Qual tabela que é melhor de financiamento pela amortização? Saque ou price? Saque. Esse é o mito, mas é... Sempre saque. Price é para quem tem uma renda mais enxuta e consegue ter um potencial maior, né, de financiamento. Em 15 anos de crédito imobiliário, eu fiz 4 financiamentos pela Price. Minha Casa Minha Vida é tudo Price hoje. Minha Casa Minha Vida usa mais Price justamente por conta da questão da parcela. Sim. Mas aí o que é sempre legal na Price? A parcela começa menor, né? Sempre você pegar aquele pouquinho ali que sobra, juntar, fazer uma poupança e ir lá e ir quitando de pouquinho em pouquinho. E a taxa de juros também no Minha Casa Minha Vida, vale a pena você fazer a Price, porque é uma taxa de juros mais baixa. Então você não tem as grandes pauladas ali, né? Então você consegue controlar melhor. Que legal, hein, cara? Corretor, tá aprendendo aí sobre crédito hoje, hein? Humberto, como a inovação impacta diretamente o processo de financiamento da Most? É muito difícil hoje você, sendo independente, sem uma plataforma de crédito imobiliário como a Most, é muito difícil. Por quê? Sem você ter toda a tecnologia. Você tem que usar o sistema do Santander, o sistema do Bradesco, o sistema do Itaú, o sistema da Caixa. É muito complicado você conseguir operar. O que você perde de tempo hoje, né? Isso mesmo. Quem tem subindo ficha, preenchendo formulário, né? Acho exatamente, que deixa... né? Então, assim, quem tem hoje, por exemplo, você tem algumas assessorias de crédito, né? Independentes. Então, essa assessoria de crédito, quando ela só tem um analista ali que ele recebe toda a documentação por e-mail. Ele vai fazer um crivo daquela documentação. Aí ele vai pegar e vai subir no Santander, vai subir no Itaú, vai subir no Bradesco. Poxa, você subir no Itaú, no Bradesco, no Santander, só para fazer a simulação ali que a gente hoje faz em 8 segundos, você vai perder ali na parte de simulação em torno de 3, 4, 5 minutos ali só por na parte de simulação. Por banco. Então quando você traz isso de uma forma otimizada, você tem um ganho de produtividade muito grande, cara. Quero perguntar um negócio pra vocês. A taxa que vocês dão no aplicativo, no app, é a taxa balcão? Não. É por isso que nós, né, hoje, não somos nós que falamos, com os nossos parceiros, né, até os nossos fornecedores, os próprios bancos, a gente tem uma troca muito legal, que a nossa plataforma ela é muito diferenciada por isso, e a gente foi a primeira companhia do mercado imobiliário a lançar um aplicativo para ajudar o corretor, ajudar a imobiliária, lá na página do incorporador também, no espelho ali no stand de vendas ali, que é o seguinte, a taxa que volta é a taxa em cima do seu CPF. Que isso. Então é a taxa real. É a mesma taxa do relacionamento se ele for lá na agência, com o banco. Se ele for no gerente, é a taxa que o gerente tem para ele. Competitiva, né, cara? Que ele não consegue, que é bom que ele não vai perder tempo, né? Exato. E aí o que o Humberto falou de, acho que o diferencial, né, fora tudo isso de tempo, eu vou trazer um outro grande diferencial que a Most tem. Então, vamos supor que nem todo corretor tem a expertise do financiamento. Então, primeiro ele teria que se plugar nos bancos. Já tem uma complexidade aí. Muito. Porque para você se plugar nos bancos, de novo, tem alguns documentos, tem que mandar. Tem banco que hoje não aceita você se plugar mais direto. Então, você talvez, alguns você já não consegue mais. Com a Most, se você vai pela Most, nós já temos todo esse leque para você. E essa burocratização, que é essa complicação, a gente já tirou para você. Você já não precisa mais. Segundo ponto, em vez de você gastar por banco 4 minutos, a gente vai te trazer 5, 6 bancos aqui. 25 minutos numa simulação, a gente traz em 10 segundos. Então, de novo,
a gente já otimizou seu tempo. Por quê? Você está focado na venda. Aqui, né, a gente quer que você seja remunerado no financiamento, mas também que o seu né, o carro-chefe é a venda. Então a gente quer acelerar o seu potencial aqui. E aí eu vou chegar mais um diferencial aqui, né? Eu vou vender na moça aqui. Mas que é a verdade. Fora isso, se você tem uma expertise um pouquinho mais de crédito, o que a Mocho faz que é um grande diferencial que nenhum outro lugar tem? A maneira como nós construímos nossa tecnologia, né? Pra quem não sabe, eu lidero a tecnologia da Mocho. A maneira como nós construímos nossa tecnologia, então quando o seu processo segue lá no banco, então o crédito foi aprovado, seguiu para a parte jurídica. Todo status que acontece do banco, se mudou alguma coisa, o nosso sistema conversa com o sistema do banco em tempo real. Que isso. Então o que acontece? Isso aí é muito legal. Então o que acontece? O nosso sistema ele é notificado e a gente notifica você. Olha, o seu processo saiu de análise jurídica, que você subiu os documentos em análise, estava em análise do banco, pendenciou talvez, olha, o documento aqui, o RG do comprador ou do vendedor, tem que subir um RG melhor aqui. Isso aí é API biomedização, como é que chama lá? API eu esqueci o nome da palavra, eu sei o que significa isso aí. No final a gente vai... esse aqui é o termo técnico, né? Mas assim, a gente vai te trazer... Então você, corretor, você pode, se você quiser, você pode colocar para o seu próprio cliente também receber essa notificação. Mas caso você não queira, para você acompanhar, então a gente vai estar te dando para que você, que normalmente quando o corretor, o que acontece, né? O cliente está fazendo um financiamento, então o cliente e o gerente aqui, o corretor tá de fora. E o corretor tá falando assim, como é que tá o financiamento? Tá andando? Porque você não tá sabendo o que tá acontecendo no financiamento. A gente tá trocando os papéis aqui. Quem tem a informação é você, corretor. Então, você que tá... O cliente pode acompanhar também, mas você tá por dentro de tudo que tá acontecendo. Então, cara... Muito louco, hein? Cara, eu tô tentando simplificar aqui pra não ficar... Não, mas foi claro. Assim, super importante é que o nosso time hoje, ele é um time expert em crédito imobiliário. É um time 100% focado no crédito imobiliário. E quando você traz isso, essa inovação, até para quem já tá no dia a dia do crédito imobiliário... É surreal, porque eles não têm isso. Como que era feito antes, né? Antes do Miracle. O crédito imobiliário ele vai ser antes Miracle e pós-Miracle agora, né? Pô, eu gosto desse termo. Pra quem não sabe, o Miracle é a nossa tecnologia. A nossa plataforma chama Miracle, vem de milagre mesmo. É o milagre. O que acontece? Como que era feito? Pô, eu quero saber como tá o processo do Jefferson. Eu tinha que pegar o CPF do Jefferson, o número da proposta do Jefferson, ir lá no Itaú, consultar manual, e saber, cada banco. Teve atualização, não teve, eu fico naquela expectativa. Hoje com a Most, né, e com o Miracle by Most, tudo como integrado. que é feito isso? Eu fico de olho no meu e-mail. Então no meu e-mail eu consigo saber ali se teve alguma evolução ou não. Então eu sei. Ou pelo aplicativo, real, você entra no aplicativo, você acompanha. Só hoje um ponto sobre isso que é muito importante. Para quem trabalha com crédito imobiliário também, isso aqui, para quem tá assistindo a gente, pensa que você entrou de manhã, aí aqui o cara que já trabalha, o operador ali, ele vem vai fazer bater carteira. Deixa eu ver se esse processo andou. Antes Miracle era isso. O cara tinha que entrar no banco, o processo do Jefferson não entrou. Amanhã eu vou olhar de novo. Então o cara às vezes demora para tomar uma ação e demora o tempo de financiamento, porque só amanhã ele vai entrar para ver se o processo... Mas vamos supor que às 10 da manhã ele entrou para fazer o bate, não tinha andado. Mas às 10h08 andou lá no banco. Então em vez de ele descobrir só amanhã, às 10h08 ele recebeu a notificação. Esse Channel Manager que é o Miracle é um canal de gerenciamento que consegue gerenciar todos os bancos. Ele tem um white label para outros correspondentes que quiser usar... Tem alguma forma assim ou é só a plataforma de vocês? Hoje a plataforma nossa, mas a gente também quer empoderar acho que o corretor ali e no final deixar esse white label, né? A gente tá para lançar isso, deve vir agora no segundo semestre agora, então, mas para que também queira colocar na sua landing page lá, o corretor criou a landing page dele. Pô, com quem que eu tô fazendo financiamento? Fortalece o nome do corretor, né? Corretor, eu quero que o cliente te conheça também. Pô, se é o seu cliente que veio por você, pô, a gente fica só aqui atrás das cortinas, né? Pô, você que é o cara que tem que aparecer. É o seu cliente, você que prospectou. Então a gente cria essa... Se você já tem a sua landing page, a gente pode estruturar para você puxar nossa tecnologia na sua landing page. Que legal. Gustavo, como a sua experiência com o Quinto Andar, fundos internacionais, influenciou a criação da Mocho, assim? Essa é uma pergunta boa, né? Eu venho na área financeira também e acho que aprendi a gerenciar, controlar companhias, olhar crescimento de empresas, né? Participei de
né, a gente chama de fundraisers, que é trazer fundos de investimentos para dentro do Brasil, para startups. Sempre fui no mercado de tecnologia, comecei no mercado de tecnologia. Dentro do Quinto Andar também, né, trabalhei nessa parte de planejamento financeiro dentro das empresas, dentro do grupo Quinto Andar. O que isso ajudou a gente? Quando a gente foi tomar a decisão de criar a Most, a gente nasceu a Most com um time grande. A gente já nasceu com 40 pessoas. Uau! Então, quando a gente, mesmo, quando a gente sai, quando a gente sai para abrir a Most em 23, que estava o mercado de baixo do financiamento imobiliário, a gente fala que a gente comprou na baixa. A gente tinha que fazer muita conta, porque, são 40 pessoas, mas tem ali 40 famílias, que tem ali pelo menos mais 3, 4 pessoas de família, 160 pessoas ali que são ligadas. E as pessoas, primeiro que elas têm que confiar em você, na sua visão. Então, confiar também no que é o propósito da companhia. E você, do nosso lado aqui como fundador, né, e sócio, a gente não teve investidor por trás. Por mais que eu venha nesse mercado de investimento, trazer... A gente chama um termo, né, que chama de bootstrap, que é um termo que é sem investidor. Então, e hoje em dia, né, para quem... Aqui, bem rápido, um detalhe financeiro, né, de mercado, que o Brasil passou uma época, né, de muito investimento em startup, esse investimento secou. Secou então, mesmo. Hoje o que dá, né, o que tá na moda, né, que sempre foi, é o lucro, cara. Sim. Então, como que você cria uma companhia já dando lucro? E a startup, essa questão da startup romântica, porque a galera tinha uma visão muito sexy, né? Exato. Que não precisava de lucro no começo. É só receita. Hoje já era, né? Poxa, eu lembro quando a gente começou, antes de vir pra Most, a gente tava dentro de uma startup que foi adquirida pelo Quinto Andar, né? E eu lembro que quando a gente mudou dessa parte de empresa pra startup, mudou esse termo dentro da outra companhia, o time de RH falava justamente isso. A gente não nasceu para dar lucro, a gente tem que trazer coisa pro mercado. Receita, no final receita lá no alto, mas o seu aí, né, na parte financeira você olha de muitas maneiras. Pode ser o EBITDA, mas é a vaidade, né, cara? É a vaidade. E o lucro é negativo no final. E aí, só que beleza, o lucro é negativo. Só que uma hora essa conta vai chegar. O dinheiro do investidor seca. Então a gente... Por isso que teve essa paralisação, né, de investidores. Né? E aí, imagina, assim, hoje... né, você empreender no Brasil já não é fácil. Você empreender no Brasil, começando, né, que normalmente as startups, elas começam mais enxuta, traz o dinheiro e aí elas começam a expandir. A gente fez justamente ao contrário. Sim. E a gente começou com 40 pessoas. E o break-even de vocês? Vocês tiveram um break-even rápido? Break-vamos logo nos primeiros meses. Sério? Foi muito... porque foi... Aí entra a parte da expertise que você me perguntou, né? Porque pra gente crescer, nascer a Most, não foi simplesmente, assim, reunimos ali, a gente demorou um ano pra tomar a decisão. Foi um ano de planejamento, né? Então, um ano olhando planejamento... Já concebeu tudo já. Planejamento financeiro e, de novo, o time, né, os sócios, né, também são muito experts, né? Por mais que nem todos ali já tinham tido empresa, mas no final era já alta gerência, né? Diretores, então assim, tá tomando decisão ali pra brincar de navegar. Cara, a gente vai, e aí uma das coisas é criar uma companhia pra perpetuar, pra criar legado. Hein? E aí, quando a gente criou a Most, foi muito bem embasado já sabia onde que a gente atingiu o break-even, que o break-even é um termo ali em inglês que é já começar a dar lucro. Então, a gente foi muito, de novo, muito bem planejado. Toda essa experiência me ajudou a trazer essa parte, né, de planejamento para a companhia e, cara, foi um sucesso. Hoje já tem fundo? Já tem investidor? Tem nada, a gente, assim... A carreira tá resiliente, vocês, né, cara? A gente... Tá igual eu também, cara. Não tem nada aqui. Cara, resiliência foi a palavra que a gente mais usou em 23. Acho que 23, que foi o primeiro ano, foi muito... É difícil, né, mano? Exato. Eu comecei do zero também, mano. Porque você vê, cara, parte, assim, do... Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Mais do que você... arcar com seus compromissos com todas as pessoas que estão com você ali, que acreditaram no projeto, cara, você tem uma família por trás, né? Você vê esposa, filho, Gustavo também começando a vida ali, o Valdrig, né, que é um dos sócios, com 2 filhos já adultos, que já para entrar na faculdade, que tem um baita curso. Tem a pressão por trás, tem pressão, né? Saldanha também não tem como, cara. Tem pressão por trás. Que é um dos sócios, tá mais ou menos na mesma que eu, esposa e filha. Cara, você tem todos os compromissos, né? Então, você tomar essa iniciativa e você conseguir fazer com que isso
né, a resiliência, né, que isso dê certo e você acredite também no projeto é diferente. Humberto, mas eu vou te falar, desculpa, Gustavo, te que cortar. isso, vai lá. Humberto, eu vou te falar, cara, acho que é muito glorioso quando você faz um negócio sozinho, cara, sem investidor, sem nada, sem grana. Porque você cria, você tem muito mais um senso, assim, de conquista muito maior, sabe, cara? Eu acho que, assim, no final, é o sucesso, né? No final, assim, que diz, tipo, pô, eu consegui. E acho que isso... É Deus, né? Que também a gente não consegue sozinho, né, cara? Pô, Cara, é assim, aquele orgulho... É Provérbios, né? Entrega seus planos pra Deus e eles serão bem-sucedidos, né? Pô, ali... É só Deus que é nosso sócio, né, cara? Não tem investidor. Exato, é isso. E Cara, acho que... E no final é aquele brilho no olho, né, cara? De você olhar pro teu filho e ver o que ele tá se tornando, né? E a Most hoje, assim como todos que estão dentro da companhia, não deixam de ser filhos, né, cara? Parabéns você olha pra pessoa. E aí a gente tava um pouquinho aqui antes no bate-papo aqui conversando, né? De propósitos de Deus e tudo mais. E quando você olha também, cara, pra uma pessoa que tá perto de você, não é só ajuda financeira, né? Mas você poder mudar a vida da pessoa. De você pegar uma pessoa, ensinar o crédito imobiliário e mudar. E hoje você vê algumas dessas pessoas realizando sonhos de viagem para a Europa, conquistar o sonho da casa, a troca de carro, trocar casa, pô, tendo filho, conquistando e galgando na vida, né? Faz diferença. E sempre com muita fé. O que a Most agrega hoje para os colaboradores, né? Para o time interno, né? Isso é relevante, pro time né, cara? interno. E a gente olha muito pro time É o que você falou, pô, acho que é assim, acho que o corretor ele é um empreendedor nato, né, também, ele já nasce nessa veia, mas assim, acho que a resiliência é uma palavra muito forte para empreender no Brasil, não é simples mesmo. A regra do jogo muda o tempo todo aqui, cara, imposto de todo lado, né, não é simples, mas a resiliência, eu acho que o propósito de entender o que você tá fazendo ali, né? E aqui também aí vem todo o planejamento e expertise, né? Do que você está fazendo. Também, pessoal, tomar coragem de empreender é muito legal no Brasil. Mas toma quando você tiver bons planos, fundamentados, porque para você não se frustrar, porque também não é fácil. Não é fácil. Quais os principais erros que os corretores cometem ao orientar seus clientes sobre financiamento? Vocês conseguem, já mapeou isso? Tem um roadmap? O principal eu sei. É. O principal eu sei. Procura o seu gerente. Esse é o principal, cara. Todo mundo fala isso. Eu falo Esse isso é o também. principal. Eu falo isso. Você Grande acredita que eu falo isso? Grande parte dos corretores cometem esse erro de procura o seu gerente. Eu falo isso, cara, toda hora. E Por nada quê? contra gerente de banco aqui, depois a gente fala, mas vai lá. Mas por quê? Por que procurar o seu gerente? Porque quando você fala para procurar o seu gerente, você já tem uma lacuna ali. Você tem um time do cara sair da visita, tá na zona de conforto dele para poder ligar pro gerente dele. Forte então você isso, tem cara. você tem uma lacuna. Mano, eu nunca tinha pensado nisso, cara. E dentro Você dessa quer o lacuna, cotovelo, né? E dentro dessa lacuna, normalmente, quais são os dias que você mais visita imóveis? De final de semana. E você perde o time da venda também, De cara. final de semana. Esfria. E aí, tem um mago que me ensinou uma coisa, que é o mago Valdrig, né? Ele me ensinou uma coisa do seguinte, que é uma das coisas que ele usa quando a gente fala com corretores. O principal inimigo do corretor na venda é quem? É o travesseiro e o cunhado. Sabe por que o cunhado não? Porque normalmente ele vai vender o imóvel, ele vai visitar o imóvel de final de semana. Que é quando ele consegue juntar o horário dele com a esposa, com a filha, com o filho e tal. Com o cachorrinho. Hoje muita gente já vai visitar o imóvel, ver se o cachorrinho dá certo ali, se adapta no imóvel. E aí ele termina ali de ver o imóvel e ele vai pro churrasco na casa do cunhado, né? Aí chegou lá na casa do cunhado e fala, pô, eu fui lá ver o apartamento, né? Pô, gostei demais da casa. Aí o cunhado, o que ele fala? Não, pô, pra que você vai lá, cara? É isso. Ó, tem um corretor aqui que é amigo meu, fala com ele, ó. Você vai conseguir mais sucesso com ele. Compra um imóvel aqui perto, compra um imóvel nesse condomínio, pô, pra que você vai mudar pra lá? Vai tá longe, vem pra cá, né? Então, acaba esfriando ali um pouquinho a venda. Então, cara, quanto mais você conseguir ser assertivo na hora que você tá com o seu cliente, dá segurança pra ele que você sabe do crédito imobiliário, é uma chance muito real de você travar esse cara. Esse cara, ele vai falar assim, pô, eu tô com o crédito aprovado. Imagina você aprovar o crédito ali na hora com o cara. Você traz essa segurança pra ele. O que ele vai fazer? Ele vai se sentir incomodado de procurar outra pessoa, porque ele vai falar, pô, o crédito lá eu já tenho. Será que eu vou conseguir aprovar um novo crédito aqui?
E mais do que isso, né? Você corretor, óbvio que é muito bom saber sobre o financiamento, essa parte. A gente dá essa ferramenta para você ter o poder lá na hora de não deixar ele escapar, de ter o nosso aplicativo, você fazer tanto a simulação quanto aprovar o crédito dele na hora. E que na parte jurídica você não é obrigado a saber. Deixa que a gente tem um time que vai fazer o processo para você. Então depois é só pegar as documentações do cliente ali e deixa que nós fazemos o jurídico, e aí conforme for andando, o próprio sistema vai te notificando do que está acontecendo. Que é isso. Então agora essa é a pergunta. Como que a Mosh auxilia corretores a se tornarem mais consultivos e menos vendedores? Boa. A Most, além da parte de tecnologia, o nosso time, com a expertise do nosso time, a gente deixa o nosso time muito próximo do corretor. Então todas as dúvidas que o corretor tem, ele vai ter um time preparado para poder tirar essas dúvidas dele. Então, desde as dúvidas mais simples até as dúvidas mais... fugiu a palavra aqui. Mais complicadas, mais complexas. Né? Mais complexas. Então, a ideia é trazer a tecnologia, mas trazer também um time. A gente não acredita só na tecnologia e também não acredita só no time de pessoas. É o conjunto que faz com que a gente seja a Most, né? E aí, assim, o mercado do crédito imobiliário é algo que você aprende, é algo encantador, é algo que você aprende todos os dias. Então, poxa, esses dias eu tava com uma dúvida de como eu conseguiria fazer uma averbação na matrícula. Pô, e aí eu olho pro lado lá e falo pro coleguinha lá, pô, me ajuda aqui, cara. Não lembro como é que faz. E às vezes a gente mesmo, como gestor e como líder, acaba pedindo ajuda ali para quem tá no dia a dia e fala, pô, não lembro como é que faz daqui, me ajuda. É isso então mesmo. A gente precisa de ajuda, a gente precisa dessa troca. E uma das ideias que a gente tá para os próximos meses é fazer justamente isso, assim, né? Fazer E aí, poxa, a parte de aula de crédito imobiliário contigo também. Vai estar na Unicorretor aí, ou Unicorretor, né? Fazendo com certeza, com certeza. Estaremos na Unicorretor. Trazendo esse conhecimento, né? Trazendo conhecimento, porque o mercado de crédito imobiliário ele é muito dinâmico. Então é muita coisa para você aprender e muita coisa para você ter no seu dia a dia. Então é sempre aliar a tecnologia com a expertise das pessoas e trazer sempre a melhor pro corretor. Que legal, hein, cara? Eu tô impactado, sabia, cara? Isso, De verdade, assim. Porque acho que vocês foram os primeiros, assim, sobre correspondente bancário. Teve o Murilo Arjona, mas ele não tem um... Ele é muito bom. Vocês conhecem o Arjona, o Murilo Arjona? É um cara bem influente, fala sobre muito crédito. Mas vocês é o segundo, eu acredito que no podcast tem uns 211 episódios. Uhum. Mas é impressionante que esse assunto, cara, ele tem um leque muito grande, cara. E ele não é muito ensinado, né? Não. Não, Porque quem tem o domínio do crédito imobiliário, quem tem o domínio do conhecimento, quer centralizar muitas informações. Sim. E aí, até aproveitando aqui tua audiência, Jefferson, com o imobiliário, a gente está falando aqui bastante de corretor, mas hoje a Most, ela atende muitas imobiliárias. Hoje a gente tem cerca de 1.000 imobiliárias no portfólio lá como parceiros. Uau! A gente tem correspondentes bancários que a gente faz a parceria. O correspondente bancário hoje também, né? Ele não precisa, as assessorias, eles não precisam, até o teu amigo, ele não precisa se filiar no Itaú, no Bradesco, no Santander e na Caixa. A gente consegue trazer isso tudo para ele também. Então a Most é uma ferramenta que ela consegue trazer e unificar bastante pessoas juntas. É isso. Quais são as etapas mais críticas no processo de aprovação de financiamento? Cara, hoje uma coisa que eu passo muito é o quê? Os bancos hoje, eles aprovam por relacionamento. Então, quando você bate lá no Itaú, ele vai te trazer por relacionamento que você tem com o banco a aprovação de crédito, assim como Santander, Bradesco e Caixa Econômica. E o que a gente teve nos últimos anos é muita gente fugindo para um Inter, fugindo para um C6, para um Nubank. São os bancos que eles não vão te liberar o crédito ali para aquisição de imediato, né? O próprio C6 e Nubank não tem esse produto, né, de aquisição de imóvel. O Inter ainda tem. Então, o que acontece? Na aprovação de crédito vai ser os bancões, né, como a gente diria assim, que vão te trazer crédito. Então, hoje o grande diferencial para o cliente que procura crédito, e aí é para o corretor também, orientar sempre o cliente ter um banco grande de relacionamento. Um Itaú, um Bradesco, um Santander, e que hoje tem ótimas oportunidades, cara, de não ter cesta de produto, não ter vínculo com as outras coisas. E você tem ali uma gama de produtos, né, cara? Cartão de crédito que você pode acessar e que você pode ter anuidade zerada. Tudo vai do relacionamento que você tem com o banco. Mas eu queria te perguntar assim, cara, hoje os bancos estão tudo interligados. Sim. O sistema de banco hoje ele tá tudo integrado. E quando tem blacklist, assim,
que o cara sujou no banco, ele foi lá, renegociou a dívida, porque acontece muito isso no financiamento, que tá no Bacen, aquela coisa toda. Existe uma forma de tirar do Bacen? De Bacen vai ser um pouco mais complicado, uma vez que ele já vai, dependendo como que ele tá, a restrição dele lá, pode influenciar em outros bancos. Mas se é uma dívida que ele tem só com, às vezes, com um único banco, você renegociou lá, vamos pegar um caso clássico do brasileiro. Cartão de crédito, não pagou e você acabou tendo uma restrição com aquele banco, depois você vem e renegocia aquilo lá. Às vezes, muitas vezes, essa dívida não influencia no crédito de outros. Pode acontecer isso. Agora, se ele tem uma restrição muito grande ali, porque assim, por mais que eles estão interligados, né? Tem um banco de dados ali entre eles ali, mas às vezes o relacionamento não influencia num outro crédito, tá bom? Entendi. Dá um exemplo só para finalizar essa parte, Jefferson. Dá um exemplo aqui para vocês. Esses dias eu peguei um processo de financiamento, até comentei com vocês aqui um pouquinho antes. Ele não aprovou no automático. E hoje os bancos ele bate lá e aprova, né? Até por isso que a gente tem essa facilidade. Mas não quer dizer que o que reprovou a gente vai descartar. A gente pode tentar mais. E aí vai muito do nosso relacionamento com os gerentes de agência, né? Com os gerentes dos bancos. Poxa, eu mando o CPF lá e mando lá pra ele, falo, pô, como que tá a vida desse cliente? Olha, ele teve uma restrição interna, ele não teve, mas ele tá com Bacen. Então vamos fazer um trabalho pra gente conseguir aprovar esse cliente? Talvez ele não consiga o crédito agora de imediato, mas a gente pode fazer um trabalho... Uns 3 meses ali, 4, 5, 6 meses pra gente conseguir aprovar o crédito dele. Isso. Então o Bacen, por exemplo, ele atualiza a cada 90 dias, né? Então, se você... Pô, teve um momento aqui que você não conseguiu arcar com seus compromissos, mas logo na sequência você consegue se acertar. E a gente imagina o quê? Quando o cara tá querendo comprar um imóvel, ele já tá acertado ali, o dinheiro da parcela ali tá sobrando, contado. Então ele tá ele tá equacionado ali na vida dele, ali no dia a dia, né? Então, o que a gente faz? A gente consegue fazer dentro do banco que ele tem a capacidade de fazer o financiamento, a gente ajuda ele a criar um relacionamento. Então a gente vai abrir a conta para ele, vai acompanhar ele na abertura de conta com os gerentes parceiros, vai orientar ele a movimentar a conta, de como ele faz essa movimentação de conta, e ele consegue fazer com que ele suba o rating dentro do banco e tenha aprovação. Posso trazer uma coisa muito boa também em relação à aprovação de crédito, né? Os bancos, eles vão mudando as políticas dele ali. Diretrizes, né? Exato. Então, o cara vai olhando lá, o diretor do banco tá olhando se o spread tá positivo ou negativo e tal, vai tomando decisão. E conforme vai aumentando, diminuindo a Selic, eles vão ou restringindo mais ou liberando mais. Qual que é um grande diferencial da Most que a gente tem e aí pro seu cliente, né? Não é porque o seu cliente foi reprovado, e acho que todo esse trabalho que nós fazemos o crédito, quando a gente trabalha, a gente tem um potencial de conversão muito alto ali, né, depois de trabalhar o crédito do cliente, mas tem uma outra solução também, que é o seguinte: a gente sabe quando a política do crédito muda dos bancos porque a gente é notificado. Então, para você, o que você pode ter no nosso sistema, que você pode entrar ali e acompanhar, quando muda a política, nós te avisamos, a política do Itaú liberou um pouco mais. Sabe aquele cliente seu que reprovou há 2 semanas atrás? Gostaria de tentar agora, porque talvez é uma boa. Você tem como dar follow-up. E aí, né? exato, que Exatamente. é o seguinte: passa tanto o cliente na mão, tanto, né, ali na mão do corretor, ou da imobiliária, ali, e às vezes e aqui é um trabalho como gestor mesmo, controle. Você atende tanto cliente, está atendendo sempre o novo e você esquece a sua base. Mas às vezes o cara que você bateu, que reprovou há 2 semanas atrás, mudou a política hoje. Esse cara hoje, e vou te dizer, acontece e muito lá, porque o nosso time já tem expertise, e o nosso próprio sistema pode fazer para você, isso também é automático. Mudou a política, sobe de novo, o cara aprovou. E aí o cliente não vai nem entender. Cara, mas eu não fui reprovado. Cara, foi, mas o banco mudou a política aqui, agora tá mais aberta, você foi aprovado e, cara, e você não perdeu a venda. O cara que você descartou. Então, existe essa grande possibilidade, tá bom? E a política não é que demora a cada 1 ano que muda, pessoal. Não é isso, não. Às vezes a cada 2, 3, a cada 3 meses tem essa mudança. A gente não vai poder falar o banco, né? Mas ontem nós tivemos uma reunião. Sem nome, por favor. Que um dos diretores do banco falou assim, a gente sabe que a gente fechou a torneira e que a gente vai ser impactado por isso. E, cara, na reunião seguinte, 15 dias depois, a mesma diretora falou assim, olha, vamos mudar. Vamos abrir, nos próximos dias a gente vai soltar um pouquinho a torneira, vamos melhorar o LTV, vamos liberar um pouquinho a parte de crédito, porque a gente está sendo muito impactado. Então, o crédito imobiliário hoje, para os grandes bancos, ele impacta no relacionamento. Por quê?
Traz o cliente, né? É o financiamento, você fideliza o cliente, você imagina ali, por pelo menos 10 anos, que é a média hoje de quitação do financiamento. Então, é o cliente, dentro de um dos bancos que eu tenho relacionamento, eu só tenho o crédito imobiliário. Então, o que acontece? Eu acabo usando cartão de crédito, eu acabo usando movimento a conta corrente, acabo fazendo produto, porque eu criei um relacionamento com o gerente por conta do financiamento imobiliário. Mas eu tenho a minha vida financeira, de pagar conta do dia a dia, no outro banco. Então, você acaba usando os bancos justamente porque você tem o crédito imobiliário. Eu tenho uma pergunta aqui meio polêmica aqui. Vocês acreditam que o financiamento digital vai substituir totalmente o processo tradicional? 100% eu acredito que não, e é o que a Most constrói. Eu vou te falar assim, o cliente está comprando... Por que não? Você está comprando um apartamento, né? Como a gente falou aqui, dados aqui, né? 70% dos brasileiros compram um único imóvel na vida. É o sonho do brasileiro ter a casa própria. Então, quando ele vai comprar, no final, por mais que ele tá falando digital, mas você não aprende sobre financiamento na escola, muitas pessoas que têm uma boa educação, vai chegar na parte de financiamento, o cara não faz nem ideia do como que é o que a gente falou, que a Most vem para trazer essa informação para os brasileiros, do que é uma informação que ele não tem. E quando chega na parte de documentos, ele sabe menos ainda, o contrato. Agora, por mais que a Most trouxe essa facilidade de tecnologia, mas na hora de você assinar o contrato, você quer alguém para te auxiliar. E aí é onde a Most tem esse time expert que o Humberto tá falando com todo esse know-how aí, muitos anos de mercado, que pensa você, cliente, tá comprando um imóvel, e corretor também, trazendo o seu cliente, que quando na hora de fazer o financiamento, de assinar, tem um especialista de crédito imobiliário ali de 10, 15 anos que tá te assessorando em cada etapa. Olha, essa etapa aqui agora é a parte jurídica, acontece isso, vai fazer o laudo, a vistoria, ou a parte aqui de confirmar os valores para você ver se seu contrato tá tudo certinho. Olha, é aqui que é essa cláusula, esse termo, para tirar sua dúvida. Porque, de novo, você tá comprando um imóvel que você sonhou, juntou lá 300 mil reais, 500 mil reais a vida inteira. Então... o digital vai facilitar muito e a gente trazer informações sempre. Mas na hora, você quer ter uma segurança ali, falar com alguém para te tranquilizar, para você comprar de maneira a saber que fazer uma compra transparente, segura e tomar a melhor decisão. Show. Acho que é isso. Estão gostando? Tá de boa? Pô, tá fenômeno. Pô, é um prazer estar aqui, sério. A oportunidade é fantástica. Prazer estar bom. Conhecendo você aqui, né, o ambiente, acho que toda a rede também, e poder falar da Most também um pouquinho mais, né, da quanto a gente está trazendo essa inovação e revolução no mercado. Pô, é espetáculo. Que legal. Espetáculo. Nós estamos indo para a penúltima pergunta, nós temos mais 2 perguntas aí. O que a Most tem como parceiro? Corretor autônomo, imobiliárias e incorporadores. É isso. São Legal. os 3. Só acrescentaria o correspondente bancário mesmo. E o correspondente bancário também? Bancário. Então tem o correspondente bancário, o corretor autônomo, a imobiliária e o incorporador. O correspondente está falando como se fosse assessorias, né? Isso, Tá bom. assessoria. É isso aí? É. Tá certo a visão de business plan aqui do negócio? Isso aí. O BP. Então sim, me fala um pouquinho do que cada um tem. E aí depois eu quero que vocês deixem uma mensagem final que queima no coração de vocês, as consideração final. E eu quero agradecer, cara. Muito bom tá com vocês aí. Tá gostoso esse papo. Cara, legal. Tem muita coisa pra falar aqui, mas eu não vou perguntar. Sabe por quê? Porque eu quero deixar pra Unicorretor. Porque eu acho que vai ser importante a gente transmitir isso que não é um corretor. Eu elaborei algumas coisas aqui e vai ser na aula pro pessoal aprender lá na Unicorretor. Legal. E outra coisa que eu queria que vocês colocassem também, um aplicativo também. Pô, a gente pode mostrar aqui uma simulação aqui rápida aqui, o corretor lá, ele tá na visita ali, a gente vai te mostrar. Então aqui em tempo real aqui, como é que funciona. Cara, acho que assim, a única coisa que faltou aqui a gente falou bastante da Most aqui, né? Acho que a única coisa que faltou a gente falar um pouquinho é de toda a gestão que você consegue ter dentro do sistema da Most, né? No Miracle. Porque ali você vai conseguir saber todos os processos que você subiu de análise de crédito, então ele fica gravado ali. Você consegue saber quais são os que aprovaram, quais são os que negaram, para justamente fazer esse controle de voltar lá. Pô, eu vou voltar lá para tentar aprovar aquele cliente, mas qual que é o cliente? Como que eu vou saber isso? Então a gente traz toda essa expertise para as imobiliárias aí, para os correspondentes bancários. A gente tem também dentro do desktop, a gente traz todas as propostas que estão pendentes, as que estão aprovadas. Isso as imobiliárias, elas trabalham muito com a parte de gerências, né? Então você tem um gerente ali e abaixo alguns corretores. Então a gente consegue
colocar por gerência, colocar por unidade. É um RP ou um CRM? Parecido com o CRM. Ele é parecido com o CRM, né? Só que com muita análise. Como eu tenho esse viés forte, então assim... Tem ali algum leque. Então, toda a gerência, quantos propósitos subiram, quantos converteram, quem tá convertendo mais, qual que é a região que legal, que tá buscando. Então, até pra sensibilizar você, né? Acho que o Monte também, o que a gente tá criando aqui, é um portal do mercado imobiliário do sistema. Então... Porque, às vezes, o cara que não é muito... Assim, por mais que ele é do mercado, mas ele talvez não acompanha tantos indicadores, índices. Sim. Então, eu trazer ali dentro, quais são os principais índices que você usa no seu dia a dia, que é legal saber. Os KPIs, né? Exato. Se o Selic subiu, diminuiu, esse é o mais conhecido, mas pode ser também o aluguel, aonde que tem mais procura de imóvel, da sua região. E como a gente tem muito dado transitando, né, e muitas pessoas, a gente consegue te nortear, olha, a região do Brooklyn, São Paulo, tá com uma alta demanda. Legal, pô, cara, talvez eu possa ter mais imóvel no meu portfólio, ou eu, corretor, talvez eu possa procurar vender mais imóveis ali. Existe uma inteligência por detrás também. Exato. E fora isso, assim, né, aí trazendo uma visão um pouquinho de banco que a gente tem tido dos últimos dias, em reunião com os bancos, a ideia é que eles comecem a analisar muito do correspondente bancário a questão de SLA, né? O que é o SLA? O tempo médio ali que cada correspondente demora para poder fazer a parte de contratação ali, né? Desde a parte de análise de crédito até a parte da conformidade ali, de emissão de contrato. Por quê? A gente teve recentemente em dezembro, janeiro e fevereiro foram meses muito complicados ali para o crédito imobiliário. Por quê? Todo mundo estava correndo porque sabia que ia aumentar a taxa de juros e todo mundo estava dentro da esteira queria tirar o crédito imobiliário de qualquer jeito. Isso deu um gargalo nos bancos de aproximadamente 17 dias para uma análise. Que isso. E aí quando você chegava lá, poxa, na DPS aqui faltou o xizinho em uma análise. O que o analista fazia? Devolvia, 17 dias. Só que ele não fez uma análise qualitativa do processo, ele fez uma análise quantitativa. Tá louco. Então o que acontece? Teve processos de ter 7, 8, 10 pendências e isso acarretou para o banco, né, vários reclame aqui, vários problemas. Então, a gente como Most ali, um correspondente bancário, o nosso time ele é treinado para diminuir essas pendências, mas acaba acontecendo também ali no dia a dia. Então, o banco, a visão banco, né, a visão cliente banco, ela acaba sendo arranhada. Então, os bancos eles estão olhando muito para essa parte agora da qualidade de pasta, né? Da qualidade do prazo que a gente vai conseguir emitir isso e nada mais é do que a qualidade. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Só pegando um gancho disso aí, que é um grande diferencial nosso, que a tecnologia economiza muito o nosso tempo enquanto o nosso tempo médio de emissão de um contrato ali, 15, 20 dias, né? Se vem limpo. Abaixo do mercado. Tem contrato que sai em 10 dias, pode acontecer quando vem muito liso ali e tudo mais, roda. Que isso é um grande diferencial, mas também porque a tecnologia ajuda muito, mas porque o nosso time que está subindo, ele é muito expert para não pendenciar esse documento, pendenciar aquela análise. Então, se você demora em pendenciar muitas vezes, ou vai demorar 30, 40, 50, 60 dias, e é toda a experiência do cliente. Ele tá querendo entrar na casa dele, pegar a chave, fazer o primeiro jantar. Então, você é imobiliária, cliente, corretor, né? Todo mundo aqui tem uma experiência muito boa. Cara, eu tive um problema esses dias grande no Itaú, viu? A gente fechou uma parceria com uma grande imobiliária e o primeiro teste que a imobiliária fez conosco foi o processo do dono da imobiliária, né? E aí o processo entrou no dia 25 de janeiro. E no dia 31 a gente estava com o contrato emitido. Ele falou, não quero emitir o contrato agora em 5 dias. Em 6 dias, né? Na verdade, isso contando sábado e domingo. Que isso. Ele falou, não quero, eu tenho 60 dias para pagar o cara. Vocês vão fazer eu descapitalizar agora na entrada. Pode cancelar esse contrato aí. E aí no final ele acabou optando por seguir. Ele conseguiu um desconto porque foi muito rápido. Ele falou para a vendedora, ele falou, poxa, ou eu posso pagar lá na frente ou eu tiro aqui do investimento. O que eu vou perder no investimento, eu pago aqui pra você e já pego o imóvel. Impressionante, hein? Então foi um problema bom, né? Que marco. Costuma dizer. Queridos, deixa com vocês a mensagem final, que já passou 1 hora. Muito passou bom. Rápido, hein? Passou rápido. Passou né? rápido. Mentira, eu vou deixar minha mensagem final de novo. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui. Só que a gente falou só um ponto que a gente não falou muito, só pra, acho que o último ponto aqui, a gente falou de corretor, imobiliária, os correspondentes. Só não falou de incorporador, É isso aí. Pro incorporador, qual que é o nosso grande diferencial?
Pro incorporador, na parte ali, quando ele aí saiu a Bits, o repasse dele ali, que é onde o incorporador ganha dinheiro, então, porque eu sou fã, acho que da incorporação. O cara vem, faz o terreno, né, ali compra o terreno, aí a parte jurídica do terreno. Viabiliza tudo. Viabiliza, aí faz ali o lançamento, mais 3 anos de construção, para chegar na ponta final das chaves, o incorporador ganhar. O que nós construímos? Essa tecnologia que nós construímos, né, que tem na mão da imobiliária corretor, nós construímos para o incorporador. Só que o time do incorporador, ele não precisa operacionalizar. O nosso time que faz hoje, né, a gente tem algumas incorporadoras parceiras, estamos entrando muito forte nesse mercado, e quanto mais a gente vem, os incorporadores falam, cara, isso aqui é uma grande inovação que a gente está trazendo. Os próprios bancos, são convidados pelos bancos para estarem lá, falando sobre o que a gente está lançando para os incorporadores, que ainda é muito... O que a gente fez aqui bem simplificado? A gente, por incorporador, o que acontece? Quando ele vai receber ali, que é o saldo devedor que os clientes têm com ele, existe 2 saldos devedores aqui. Tem o saldo devedor que o cliente tem com o incorporador, e que o incorporador, que quando ele pega plano empresário, ele tem com o banco. Então, o que a gente criou? Todo o nosso financiamento que está tocando é o nosso time. Só que o incorporador, ele tem um controle, um dashboard ali, quando ele entra no sistema, de controle e gestão, de saber tudo que está acontecendo no empreendimento dele. Então, vamos pegar aqui vou resumir aqui. Eu tenho 100 unidades. Das 100, 70 vão financiar. Como que estão esses financiamentos? Então, ele acompanha tudo que tá acontecendo ali, o bate de carteira, ele não precisa ficar entrando, ele tem que fazer bate de carteira com a assessoria pra ver como é que tá evoluindo. Tempo real, amigo. A gente tá operacionalizando, você tá vendo quem tá sendo aprovado e quem não tá. Por quê? Porque aí é onde é um grande ganho, né? Só do operacional, e aí eu, como tenho essa visão financeira, o diretor financeiro tá preocupado com o quê do incorporador? Quando que eu vou receber meu dinheiro e o caixa? Porque ele já tá olhando outros projetos, ele já tá olhando o que ele precisa ter para incorporador e também para trazer o lucro do empreendimento. E aí, o que a gente criou para a visão financeira? O que tá aprovando, qual que é a projeção de entrada de caixa dele, e qual que é a projeção do que o saldo devedor dele tá diminuindo conforme os clientes pagam para ele, e o saldo devedor dele PJ com o banco também vai diminuindo ao longo do tempo. Então a gente começa a dar uma projeção de fluxo de caixa para quem é gestor ali, é o fluxo de caixa do incorporador. E para o banco, que é o sucesso do banco incorporador, porque é um tripé aqui, e a gente quer o sucesso, o incorporador e o banco, porque pensa que o incorporador pegou o dinheiro com o banco. Então, o banco tá falando assim, e aí, você não vai fazer os financiamentos comigo? O banco consegue analisar, e a gente tem essa transparência de tudo, todos os clientes, aonde nós subimos, primeiramente, é o banco da obra que tem a prioridade ali, pra você mostrar, cara, nós sentamos aqui, me ajuda mais na aprovação, me ajuda menos. Então, o banco também consegue ter essa visão de, cara, visão banco, quais bancos nós subimos, por onde tá seguindo os financiamentos. Legal, hein, cara? Isso é muito bacana. Tem um overview de tudo, né? É um overview de tudo. Então a gente tem tanto a parte operacional, assessoria incorporador, a gente tem a parte financeira pro incorporador para saber, a parte visão banco, assessoria banco, incorporador também, que a gente se preocupa com isso. E mais do que isso, também da projeção daquele cliente que não está sendo aprovado, cara, ele pode ser um potencial distrato. Cara, e ninguém quer isso. O incorporador não quer o distrato ali naquele momento, e nem o cliente. Então, quem que são os caras que talvez a gente tenha que trabalhar num crédito mais secundário, que a gente chama alguns outros bancos, né? Que a gente desse segunda linha ali, que a gente vai achar, a Most vai achar o crédito para esse cliente. Que legal. Então, acho Forte, hein, cara? Só agregando assim na parte do incorporador, e aí vem a parte de time. O nosso time, ele faz a ligação ali de cliente a cliente. Então a gente recebe a base ali, vamos supor, 100 clientes. Tem um time experiente, que não é o mesmo time que atende imobiliário e corretores, é um time diferente, que é voltado ali para atender o cliente final da incorporadora, né? Para atender o cliente que está adquirindo o imóvel. E ele vai explicar tudo sobre o financiamento, vai mostrar o comparativo de taxa, vai falar das facilidades de fazer o financiamento com o banco da obra. Às vezes o banco da obra aceita fazer o financiamento na fração, então ele já para de pagar a correção de INCC, já para de pagar os juros da construtora. Depois é o GPM, né? Porque é maior, né? O índice maior. Exatamente, já antecipa esse valor. Então, assim, tem grandes diferenciais para a incorporadora. Eu prometo que é o último ponto aqui, que o nosso time tem, que é essa expertise. É muita coisa, né? É muita coisa, né? Muito produto, né? Óbvio que hoje, que alto, assim, acho que uma das coisas para quem compra lá, e o nosso time vai trazer essa análise de novo também, porque ele é expert na parte do incorporador. Será que hoje a melhor maneira é porque tem muita gente que compra à vista, né?
será que talvez você usar o dinheiro do banco e hoje como os juros estão altos, também vou pegar aqui uma renda fixa aqui, o retorno também é alto. Então, às vezes, vale mais a pena. Aí é conta, é o que eu te falei aqui, tem mito, né? Não tô falando que tem certo ou errado aqui. Não tem. Mas assim, não dá pra achar parâmetro. Faz a análise. Será que às vezes é muito mais rentável, você que ainda tem um bom relacionamento com o banco, é muito mais rentável você usar o dinheiro do banco para pegar o financiamento, deixa o seu aplicado e com a sua aplicação você ganha o seu net, né, o que você ganha é maior do que os juros que você paga. Então, cara, você não descapitaliza, usa o dinheiro do banco e essa operação ainda aqui é mais vantajosa. Aqui é a dica financeira, né? Mas, de novo, tem que fazer análise. É verdade sempre? Não. Aí tem que olhar a ótica de cada comprador. Muito bom, cara. Agora eu vou me despedir. Agora fazer agora o final. Vai lá, começa você as primeiro. Considerações as considerações aí. Bom, acho que Senão eu fico aqui mais 1 hora aqui. Tá gostoso. Bom, primeiro agradecer, Jefferson, por essa oportunidade. Cara, agradecer toda a audiência aí. Já agradecer a oportunidade também de participar da Unicorretor, que certamente estaremos lá. E acho que talvez a maior mensagem que a gente possa passar é mostrar um pouquinho do que a gente falou aqui. Aí eu vou passar a bola pro Gu para falar um pouquinho, para mostrar o aplicativo, né? Pra gente não deixar de mostrar aqui a inovação aqui para todo mundo. E, cara, e colocar a gente sempre à disposição aí. Acho que o Jefferson vai compartilhar nossos contatos aí. Vamos deixar na descrição e tudo. Na descrição do e deixar então. Também um link para baixar o app, né? Do Android e iOS, né? Android e iOS. É isso aí. E, cara, e a gente o corretor autônomo aí, baixar o aplicativo e usar, né? Pô, total. E a gente tá aí, cara, super disposto a fazer negócio, a trocar ideia. Eu costumo falar sempre para alguns parceiros, né? Eu faço muita parte de prospecção, né? E aí, quando eu entro na prospecção ali, o cara fala, não, eu já tenho um correspondente já que me atende, já tenho aqui. Eu falo, pô, deixa eu ir aí tomar um café com você, cara. Eu só preciso de uma oportunidade pra gente tomar café, sentar na mesa e bater papo. O resto, você vai ver se vale a pena ou não. Mas sempre essa troca, assim, né? Sempre esse bate-papo é o que faz a gente diferente, né, cara? Sempre o network é a melhor opção. Sim. Boa, acho que, de novo, agradecer estar aqui, Jefferson. Obrigado pelo convite. É um prazer te conhecer mais também, né? Acho todos os projetos. Também poder falar da Most. Tá dentro do Unicorretor aí vai ser, vai ser realmente um prazer, né? Acho que a gente tem muita coisa para fazer junto ainda. E acho que novo, você, né, do mercado imobiliário, como a gente já tem muitas vertentes, a gente, de nenhuma maneira, a gente quer tirar alguém. Na verdade, a gente quer agregar ainda mais valor. Tanto para o cliente final, como a gente falou, como propósito, né? Muito propósito. Propósito no final é a gente ajudar o brasileiro a fazer a melhor compra do imóvel dele. Então, como que a gente ajuda o corretor a atender o melhor cliente dele, a imobiliária a atender o melhor cliente dele, o incorporador a gerir todos os clientes dele ali também, e o próprio cliente final também a gente pode atender ali e trazer essa melhor experiência. Então, acho que é muito legal, obrigado mesmo. Falar da Most é um prazer e a gente se vê por aí. Vai querer mostrar vamos mostrar o aplicativo aqui. Vambora. Espelha aí na televisão aí. Coloca a câmera central aí, por favor. Não sei se é o João ou o Alisson que tá ali. Acho que é o João, né? É o Alisson. O Alisson coloca pra nós ali, queridão. Na câmera central. Deixa eu abrir aqui, peraí. E aí, corretor? Eu falei que ia dar uma surpresa pra vocês no final. Qual que é a surpresa? Qual que é o presente que a gente vai dar pros caras aí? Baixar o aplicativo... Baixar o aplicativo, né? A gente vai disponibilizar um login, teste aqui pro pessoal, né? Já, pra você começar a utilizar e aí você já começar a atender. E aí, óbvio, depois a gente só formaliza meio que um mínimo contrato porque tem a segurança de dados e tal, informações de todos os clientes que estão transitando, né? Entre nós, só isso. Corretor, baixa esse aplicativo aí que você vai ganhar. Pô, acho que... Eu vou até fechar o aplicativo pra abrir aqui ele... Talvez uma das coisas importantes aqui que a gente não tenha falado tanto, porque deve estar ali na cabeça do corretor, tudo isso daí de tecnologia, tudo isso daí de inovação, quanto eu pago, né? Acho que você, corretor, deve estar pensando nisso daí, você, imobiliário, mas aqui é pelo contrário, tá? A Most, além de... Vou baixar um brilho da... Pode falar, continua. Pode? A Most... A Most... o Jefferson, além de não cobrar nada do corretor, além de não cobrar nada da imobiliária, a gente ainda paga uma remuneração pela indicação do processo. Então, olha quando isso. O processo é finalizado... Que isso, hein? Corretor gosta de dinheiro, hein? Ganha na venda e ganha no financiamento. Ganha na venda, ganha no financiamento, ganha na expertise.
Então, cara, procure a gente faz um bate-papo, entende a sua necessidade e ainda paga um rebate ali de comissionamento. Vamos lá, queridão. Põe lá na câmera central e pode espelhar aí, já tá... Ó, acho que já tá espelhando aqui, deixa eu ver se eu deitar aqui, aqui fica melhor, mas na hora acho que de rodar só pra... Aqui então, quando ele entrar, é bem simples aqui, ele vai ter aqui os principais produtos, né? Então, financiamento imobiliário, crédito garantia de imóvel que a gente trabalha aqui também, que é o Home Equity, e o consórcio. Clicou aqui em iniciar a simulação, ele vai te pedir alguns campos. O primeiro campo aqui é o nome, né? Eu vou fazer aqui, no meu aqui, Gustavo Braz aqui, o CPF. Lembrando, né? O nosso aplicativo, ele não traz um valor genérico do financiamento. Ele vai trazer exatamente a taxa que tem lá. Não é taxa de banco, é a taxa real de relacionamento. Eu vou deixar aqui só já um CPF aqui. Você, corretor, já vai ver que o Gustavo tem condições de fazer um financiamento. Depois eu compartilho Eu peguei o telefone dele, vamos bombar ele, vamos fazer ele comprar Vamos vender um apartamento. Você vai comprar um apartamento comigo, Gustavo. Vamos colocar um apartamento aqui, sei lá, colocar um imóvel aqui, sei lá, de 500 mil, tá bom? Aqui. Sobe esse negócio aí, cara. Você consegue financiar mais, Só bicho. vamos dar um exemplo, pô. Vamos deixar os corretores empolgados. Vamos aqui, dar um com lead exemplo quente aqui. pra comprar imóvel. Financiando 250 mil, tá? Aqui, ó, 250 mil. Num prazo de 420 meses, tá? Aqui. Aí aqui, isso aqui é a minha visão, mas eles nem têm essa informação, tá? Já vem direto aqui. Que aqui a parte de incorporador também tem aqui e tal. Aí, então, o tipo do imóvel residencial e a amortização cycle price. Preencheu essas informações, a gente vai simular aqui. É muito rápido, né, mano? Pô, então de novo aqui. Então vai 1, 2, 3, 4. Opa, veio antes. Então, os 6 segundos aqui, acho que se ele bateu. Só a simulação tá gerada. Pô, ok. Cara, e ele vai trazer o seguinte. Ele traz aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo dar zoom, não vai dar. Pô, o nome do cliente, o CPF, Que banco é esse aqui? a data, é Banco Inter. Nossa, que legal. Que já traz aqui. Então ele vai te trazer os principais bancos que a gente já tem a API, né, que é a parte de nós que é conectado com a gente automática. Então, primeiro é um comparativo aqui, que é para o seu cliente qual que é a renda mínima necessária para fazer um financiamento de 250 mil que eu coloquei aqui? Pô, a renda mínima necessária é 9 mil, né? 9.600, 10 mil aqui. Então a primeira coisa que seu cliente ali cara, quanto que é o que você ganha hoje? Pô, eu ganho 10 mil? Pô, tá aqui dentro, tá dentro. Pô, aí você vai olhar a segunda coisa que a parcela cabe no bolso do seu cliente? Porque ele tem as contas dele, então, pô, uma parcela de 3 mil reais faz sentido pra você? Ele vai falar, pô, faz sentido ou não faz? Se fazer sentido, o que a gente faz aqui? Quando você clica, ele expande, ele vai te trazer aqui as taxas de juros, né? Aqui, então, qual que é a última parcela? A taxa de juros. Aqui ele vai trazer o custo efetivo da operação aqui. E aí aqui ele tem a baixar a simulação completa. Quando eu clicar aqui em baixar a simulação completa, ele vai te mostrar o parcela a parcela. Uau. Eu posso jogar aqui, tá? Porque no iPhone vai jogar pro meu WhatsApp aqui. Eu jogo pro meu WhatsApp pra gente abrir aqui, não tem problema. Vamos fazer um vídeo depois disso e a gente já vai mostrar depois. Pô, com certeza, a gente mostra depois então. Agora, isso aqui é a grande novidade. Poder Você de lembra compra. que eu falei Poder pra de você compra. que o corretor ele tem na mão dele saber qual que é o valor e qual que é o banco que vai liberar o financiamento para ele? Se ele tem o potencial, às vezes, de até comprar um imóvel de alto valor. Descubra qual o potencial máximo de financiamento do seu cliente. Deixa eu te falar, para descobrir o potencial máximo do cliente, igual tá aí o poder de compra, que dados que precisa do cliente? No final são CPF, a data de nascimento e o nome dele. O cliente não precisa nem saber que o corretor tá fazendo isso. Ele já vai saber se o cara tá apto ou não. Ele vai saber. Que isso, cara. Isso aí é muito forte, cara. Ele vai saber. Então, com esses dados, né, aqui, o corretor já consegue saber minimamente, né, por exemplo, aqui pegando nesse banco aqui como exemplo, Cara, qual que é o potencial que ele tem. A gente vai ter que pulverizar isso aí, cara. Ensinar os corretores a aplicar isso aí. Eu vou abrir aqui, né, deixa eu ver aqui no Itaú, como é que tá o relacionamento aqui, né, tudo mais aqui. Vamos dizer aqui, ó, por exemplo aqui. Hein, tá rodando aqui um... Tá comprado já, tá botando 500 pau. Vem, comprou comigo. Tá rodando aqui, pô, por exemplo aqui, né, Ô, Jefferson, nesse bate-papo você não pensou que você ia vender um apartamento, né? Um apartamento aqui, né, eu não estreito aqui com o Itaú, mas, por exemplo, aqui, mesmo que eu não tenha um grande relacionamento com eles, o valor, por exemplo, aqui, eu já tá aprovado esse cliente. Então, esse cliente aqui, eu já sei que ele tem um crédito aprovado. Não é você colocou seu CPF. Ele tem um crédito aprovado aqui dentro do Itaú, aqui, né? No final, ele vai te falar assim, pô, qual que é o valor máximo de parcela que ele tem?
que ele conseguiria pagar, e a gente projeta aqui também, se passa aqui a parcela, quanto seria o máximo de poder de compra que ele teria. Aí ele já fez em 420 meses ou 360 meses? 420 meses. Legal. Aqui no final, né, acho que só pra falar aqui, eu peguei um CPF nosso que a gente usa lá como, na verdade, só pra não, por dado meu aqui, eu não sei aqui, eu peguei um teste nosso lá que a gente roda, que é um do nosso time interno, um CPF aqui nosso. Mas, né, eu não coloquei o exato meu aqui ainda. Mas exatamente assim, você já saberia o cliente quanto que é o poder de compra que ele tem. Que legal, cara. Muito bom. Então, pô, você olha pra Santander, Bradesco, qual que é a taxa dele, a taxa do Bradesco aqui. E de novo... Você tem um comparativo, né? Você tem um comparativo pra seguir, né? Que legal. Cara, pessoal, agradecer, acho que é obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. pela Tamo junto. oportunidade. Vamos fazer muita coisa junto aí agora, Com eventos, né? E conta comigo, precisar. pô, Tamo junto aí, rumo ao topo, né? legal demais. Pô, conta com a gente, acho que pra gente apresentar ainda com mais detalhes aí na Único Corretor. E, pô, e pra gente ainda estreitar ainda cada vez mais negócios aí, pô, trazer a Moche aí, ser um braço de vocês nessa parte aí do crédito. Muito joia. Boa. Galera, Deus abençoe. Tchau, Tchau, pessoal, tamo obrigado. junto. Pessoal, Beijão. obrigado, viu? Staycast, o podcast do mercado imobiliário.